Olá, alunos. Aqui quem fala é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Vamos iniciar aqui a nossa guia de número 6 para as turmas de oitavos e nonos anos, certo? Lembrando a vocês que essa guia, ela é uma guia de revisão, em que eu vou estar apenas colocando no nosso texto alguns pontos, né, das guias passadas. E desses pontos eu fiz as questões da atividade, que foram apenas 5 questõezinhas para que vocês possam revisar e possam contribuir na prova de vocês, na avaliação de vocês, que será logo na outra semana. Então vamos lá. Gente, antes de começar, gostaria de desejar a vocês uma boa semana, uma semana cheia de luz, uma semana que vocês possam estar com a família de vocês, ter consciência, né, de proteger a si, proteger os seus familiares, ficando em casa, respeitando a lockdown, e é isso que a gente deseja para todos vocês. Então vamos iniciar aqui a nossa guia de número 6. Eu vou ler aqui, antes de começar, essa parte da mensagem para você, que fala o que nós vamos estudar esse bimestre, né? Olá, estudante, espero que esteja bem, e eu espero de verdade que todos estejam bem com saúde. Esse bimestre vamos aprender sobre a importância do trabalho e de tudo que ele implica nas nossas vidas, como as transformações do mundo do trabalho, com as novas tecnologias, a busca pelo sustento econômico e a vocação de cada um na procura de uma profissão. Bom, nós estudamos já, né, conseguimos alcançar essa parte das transformações do mundo do trabalho com as novas tecnologias. Nós vimos aí a questão do desemprego, né, os pontos positivos também das novas tecnologias, né, que é o avanço, é o progresso, que é tão importante para a humanidade. Então nós conseguimos fazer um estudo bem diverso, um estudo bem completo, né, e bem profundo sobre as questões. E aqueles que fizeram as atividades estão de parabéns. Nessa aula, vamos revisar os conhecimentos passados para contribuir com a nossa avaliação. Estude, revise e pergunte suas dúvidas para a professora. Assim você fará uma boa avaliação. Então, gente, quem tiver dúvida, né, sobre o conteúdo, pode perguntar, que estou à sua disposição, para que você possa compreender da melhor maneira possível. Leia o texto de revisão, encontro virtual no WhatsApp no horário das nossas aulas de ensino religioso. Então, resolva as questões que se referem ao texto de revisão. Bom desempenho, até a próxima aula. Deus te abençoe. Né? Então, vamos lá, continuando aqui. Texto de revisão. Então, aqui são vários pontos que eu peguei das aulas passadas, né, das guias passadas. Eu vou ler cada pontinho desse para poder conversar um pouco com vocês e vocês relembrarem, né, do que já foi dito. O primeiro ponto diz o seguinte: a inteligência humana está ligada a outras qualidades que ajudam ou prejudicam a própria pessoa. Descobrimos caminhos melhores para seguir adiante no bem que desejamos, mas também nossos sentimentos interferem nesta escolha quando a ganância, o orgulho, a vaidade, o interesse egoísta tomam conta de nossos desejos. Assim também temos mais força para prejudicar outras pessoas com os meios que temos à mão. Todas as potencialidades do ser humano só realizarão o que é, de fato, melhor eticamente quando forem educadas, orientadas para o verdadeiro bem da pessoa e dos outros. Então, esse trecho faz parte da guia de vocês de número 1, que vai falar da possibilidade das tecnologias, que ela tanto pode possibilitar para o que é bem, para o que é bom para a humanidade, para a maioria da população, como também ela pode ter pontos negativos, né? Como a gente viu também, nós vimos tanto os positivos como vimos também os negativos, né? Que fazer algo que não seja para toda a humanidade, né? Fazer algo que não seja
o bem para todos, mas apenas para uma elite, para um grupo, não é mesmo? A gente viu isso muito bem com a questão do desemprego, com a questão, né, enfim, de que as pessoas elas não são, elas são excluídas muitas vezes dessa tecnologia. O segundo ponto diz o seguinte, gente, né, que vai falar da guia 2. A charge apresentada na guia 2 de aprendizagem mostra um homem que dialoga para uma mulher a capacidade de armazenamento de seus aparelhos eletrônicos. Ao final da conversa, a mulher aponta para a cabeça do interlocutor. E aqui, quanto cabe? O homem responde que apenas 3 ideias mequetrefes. O diálogo faz parte de uma crítica ao próprio ser humano, que tem muita capacidade de desenvolver tecnologia que pode ultrapassar a ele mesmo. No entanto, não faz bom uso dessas técnicas para melhorar a sua capacidade intelectual. Gente, só uma observação aqui, ó, na primeira frase do segundo ponto. A charge apresentada na guia 2. Faltou um izinho aqui. G-U-I-A. Mas eu vou, como eu ainda não mandei essa guia, né? Eu vou ajeitar e vou mandar para vocês, né? Quando for pelo WhatsApp, corrigida, ok? Então, na guia 2 apresenta uma charge, né? Apresentou uma charge. Entre um diálogo entre um homem e uma mulher, em que ele diz, né, que tem um celular que cabe não sei quantos gigabytes, né, um computador que tem muita capacidade de armazenamento. Aí a mulher pergunta, e aqui, né, apontando para a cabeça dele, quanto cabe? Ele disse, umas duas ideiazinhas mequetrefes, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Que o homem, ele não, apesar dele ter essa capacidade de criação, né, ele ter essa capacidade de criar tecnologia, ele não melhorou a si próprio, né, ele não utilizou essa capacidade para melhorar, né, a sua capacidade técnica, né, para que ele seja, né, tenha uma cultura mais avançada, né, tenha uma compreensão melhor da realidade. Então, às vezes usa esses meios, essa tecnologia, só para o lazer, como a gente já viu na aula, quando a gente estudou a guia 2. Usa só para alguma coisa mais fútil, né? Não que o lazer ou que uma rede social não seja bom, mas muitas vezes só se usa para isso. E aí ele não acaba evoluindo, né? Não acaba progredindo, né? E a máquina, de fato, acaba sendo melhor, né, intelectualmente, né, possamos dizer, se a gente pode dizer isso, mas acaba tendo mais capacidade do que o próprio homem, ok? Então, terceiro ponto, a reflexão sobre as consequências da tecnologia no mundo do trabalho e na sociedade quase sempre encerra um paradoxo, concomitante à simplificação dos processos, aumentasse a complexidade das máquinas. Reduz-se o trabalho manual, mas sem resultar exatamente em um processo de intelectualização instrumental, pelo saber executar. Neste sentido, o processo de trabalho mudou e aparentemente se tornou mais fácil, mas as escalas de sofrimento, os tipos de doenças relacionadas ao trabalho e as exigências sobre habilidades e comprometimento também mudaram. Consta Faria. Então, é o escritor, o pensador que tem essas opiniões. Então, aqui ele está falando o quê? Das consequências do mundo do trabalho, vai nos trazer o quê? Vai nos trazer uma contradição, ou seja, um embate, né? Uma luta de ideias contrárias, não é mesmo? Ao mesmo tempo que as máquinas, elas aumentam a complexidade, ao mesmo tempo que elas, né, contribuem para o trabalho do homem, né, mas ela não faz com que o homem, né, ele se torne mais complexo, né, porque ele vai virar apenas aquela pessoa de apertar o botão, não é mesmo? Ele não vai se tornar, né, o mercado não vai deixar o homem se tornar algo mais inteligente, né, mais que tenha mais cultura, né, no seu trabalho. Ele apenas vai ser aquela pessoa que vai servir para apertar o botão.
Então, é por isso que é um paradoxo, é por isso que é uma contradição, né? São duas ideias contrárias. A máquina possibilita, né, o homem a armazenar, a ter mais capacidade, não é mesmo? A estudar mais, assim, se desenvolver mais intelectualmente. Mas na hora do trabalho, o que se é exigido desse homem, muitas vezes, né, não é toda a vida, mas muitas vezes, é apenas entender e saber o manual, né, da máquina, ou seja, é apenas apertar o botão. Então, o próximo ponto, gente. Diante desse contexto, podemos fazer outro questionamento. O que há de diferente na atual situação do desemprego que testemunhamos? A grande diferença manifesta é a velocidade com que as novas tecnologias se desenvolvem e se modifica o processo produtivo. Como consequência, o processo de substituição do ser humano pela máquina é intensificado. Máquinas programadas e robôs passam a fazer o trabalho de dezenas de seres humanos, cada vez mais e de forma eficiente, ágil, limpa, silenciosa e que, além do mais, não estão sujeitas às intempéries naturais e não reivindicam aumentos salariais e melhorias nas condições de trabalho. Então, pessoal, aqui está falando da diferença entre o desemprego, né, que aí o texto da guia 4, né, falou sobre o desemprego da primeira revolução industrial para o desemprego atual. Era dois processos de desemprego, né, de substituição do homem pela máquina. Mas o texto vai enfatizar, vai dizer com mais ênfase, né, que o desemprego atual, ele é mais veloz, né, ele tende a ser mais rápido, né, e aí a substituição, né, ela é mais intensa, né, então o desemprego é mais visível por conta disso. E aí ele vai dizer que os empresários, né, que preferem as máquinas, porque as máquinas elas são muito mais eficientes, né, muito mais ágil, além de ser muito mais econômico. Enquanto eu tenho dezenas e dezenas de trabalhadores para desenvolver um trabalho, eu vou ter apenas uma máquina, né? Qual o problema que está aí? É que não se tem uma solução para essa massa de pessoas, né, para ter um emprego, né? Então, simplesmente vai ocorrer a exclusão, e isso não é legal, porque o desemprego ele é um problema social, né? Um problema na sociedade que vai afetar todo mundo, os desempregados e os não desempregados. Então a gente precisa ter políticas, né, que inclua essas pessoas, né? Não que apenas acabe com o emprego delas, né? E se a tecnologia ela é boa, mas o homem ele precisa fazer estratégias para que essas pessoas elas possam, né, estar inseridas no mercado de trabalho. Então nós vamos aqui para o último ponto. De fato, só beber água aqui. De fato, o emprego não é a única forma de trabalho. No entanto, é o emprego de cada indivíduo e também de toda uma coletividade que vive dele para ele, que determina nossos horários, nosso sistema de transporte, o conteúdo programático de nossas escolas, o que se convencionou ser a hora do almoço ou do jantar, e até do lazer. Vivemos em uma sociedade industrial e, desta forma, um emprego formal que limita fronteira de tempo e espaço. Não pode desaparecer de uma hora para outra, sem ser substituído de forma ordenada e pensada. De forma alguma se pode justificar as manobras utilizadas pelas empresas com relação a tipos variados dos contratos de trabalho que burlam os direitos dos trabalhadores e utilizam-se dessa força de trabalho de forma desrespeitosa e vil, descartando-a quando lhe convier impunemente. Então, gente, aqui esse último ponto vai fazer a defesa do emprego formal, né? Aquele emprego de carteira assinada, né? Que ele é tão importante aí para a sobrevivência dos trabalhadores, para a rotina dos trabalhadores, né? Então, é importante para toda a sociedade. Então, nós vamos aqui para as questões, ok? Primeira questão, como a tecnologia pode estar a favor da humanidade? Bom, pessoal, essa questão aqui
ela não exatamente, né, está no texto, mas ela é muito fácil de responder, porque vocês já responderam ela nas outras guias, e porque a tecnologia, né, ela toda hora nós podemos observar o que é que ela está a serviço da humanidade, né, a favor da humanidade. Alguns aqui deram exemplo da medicina, né, que os avanços da medicina a partir da tecnologia são bem importantes, né, para que a humanidade ela possa ter uma maior expectativa de vida, a questão enfim, gente, da produção de alimentos, né, tudo isso vocês podem comentar aqui que são respostas que estão corretas. Então, a segunda questão, qual a crítica da charge? Bom, gente, essa questão está no texto, né? Eu comento um pouco o que a charge fala, né? Qual a crítica da charge, mas vocês podem também complementar com as palavras de vocês, ok? Terceira questão, paradoxo significa contradição, ou seja, uma ideia contrária à outra. Por que o desenvolvimento tecnológico pode nos levar a um paradoxo? Olha aí, gente, o paradoxo que eu expliquei lá na hora no texto. Essa parte tem aí no texto, né? Paradoxo é isso, é contradição. Por que a tecnologia é uma contradição? Eu expliquei lá, né? Tem no texto também, mas vou explicar novamente. O desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo que ele é positivo, né? Que ele é bom para a maioria da humanidade, ele também pode ser ruim, né? Ele também pode ser uma coisa que exclua a maioria da humanidade, né? Então, o texto ele vai tratar que ele é um paradoxo, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele faz com que o homem tenha um avanço intelectual, né? Aprofunde, né, as relações sociais, enfim, melhore aí o desenvolvimento da humanidade, ao mesmo tempo, quem vai trabalhar numa fábrica não vai ter esse desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque vai virar apenas uma pessoa que vai apertar um botão, né? Então, é esse paradoxo que o texto vai falar, né? Agora, se você quiser falar de outras contradições da tecnologia, pode falar, não tem problema, certo, gente? Qual a diferença do desemprego de antes para o desemprego atual? Então, que desemprego de antes era esse? Era o desemprego do período da primeira Revolução Industrial, né? Tem no texto aí da guia 4. Então, na primeira Revolução Industrial, nós tínhamos um desemprego, né, que as pessoas eram substituídas, né, pelas máquinas. Aí eu quero que vocês digam qual é a diferença. E no texto de revisão tem dizendo, né, que diferença é essa. A diferença é porque o desemprego de antes era mais... não é tão veloz como é o de hoje, né, tão rápido como é o de hoje. Então, tentem desenvolver essa resposta aí com as palavras de vocês. E a quinta questão diz o seguinte: qual a importância do emprego? Pessoal, essa questão está, né, no texto de vocês, na guia de revisão, no último ponto. Tentem pegar a resposta, colocando sempre, né, algumas palavras próprias de vocês, para que vocês consigam, né, aprender. Estamos chegando ao final da nossa guia 6. Espero ter contribuído, né, para o aprendizado, para que vocês consigam, né, assimilar todos esses assuntos que foram tratados no segundo trimestre. Lembrando que, lendo o texto de revisão e fazendo a atividade, vocês vão conseguir compreender mais, né, essa guia. Vão compreender mais e fazer uma boa avaliação. Então é isso, gente. Um abraço virtual para todos vocês e até o nosso próximo encontro.